Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, versos de 27 a 32. Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32. O Evangelho de Lucas, ele tem uma peculiaridade, porque ele foi escrito para as classes menos favorecidas da época. O Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres, é o Evangelho dos publicanos, é o Evangelho dos pobres, é o Evangelho para todos os homens. E eu quero meditar com você nesta noite, porque Jesus, ele é amigo dos pecadores. Então, se você é pecador, você tem um amigo. E esse amigo é Jesus. Se você é pecador e acha que não é pecador, você está frito. Porque dá mais espaço na sua vida para Jesus. Jesus, ele ama os pecadores. E o próprio Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Eu quero ler esse trecho, quero provar para vocês, através de 3 argumentos, como é que Jesus ama os pecadores, como é que Jesus ele se torna amigo dos pecadores. Vamos lá? O texto diz assim: passadas as coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, esse Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Observe essa expressão, publicanos e pecadores. E eu quero chamar a sua atenção porque o personagem principal desse texto é um publicano. E o que é um publicano? Ele é um cobrador de impostos. Ninguém gosta de cobrador de impostos. Eu odeio a Receita Federal. E o símbolo da Receita Federal o que é? Um leão. Aí eu lembro logo do diabo, que está ao vosso o quê? Derredor. Se tem algum fiscal aqui, fique tranquilo. No contexto de Jesus, existiam pelo menos 3 tipos de fiscais. Tinha aquele fiscal que cobrava o imposto para o Império Romano, e havia pelo menos 3 tipos de impostos já determinados. Eles cobravam somente esses impostos. Existia um segundo tipo de fiscal, que ele trabalhava de forma ambulante. Ele montava a sua coletoria na estrada, em qualquer lugar. E ele poderia cobrar imposto de todo mundo, desde que ele achasse necessário. A pessoa ia passando com um carro, com mantimentos, alguma coisa. O fiscal parava, mandava tirar tudo e ali aplicava o quê? Um imposto. O terceiro tipo está lá,
Em Lucas, veja lá. Lucas capítulo 19. Esse homem chamado Zaqueu. No versículo 2, diz que Zaqueu, ele era o quê? O maioral dos publicanos. Ele não somente cobrava imposto, governo, ele não somente poderia ser essa função de um fiscal ambulante, mas além de fazer isso, ele podia, ao cobrir a cota de impostos para o Império Romano, ele poderia então enriquecer-se cobrando impostos das pessoas. E se você observar, esse pessoal tinha uma atração por Jesus muito grande. Veja lá, por favor, em Lucas capítulo 15. Veja lá, que coisa interessante. Lucas vai colocar, versículo 1. Aproximava-se de Jesus. Quantos publicanos? Todos. Então só gente que não prestava, gente que era odiada pela sociedade. O publicano, ele coloca aí como pecadores, ele era colocado como as prostitutas, como aquelas pessoas à margem da sociedade que eram, de uma certa forma, taxadas como mais pecadoras do que as outras. Mas Jesus e Levi aqui, ele provavelmente estava nessa segunda classe. Levi, ele era um fiscal ambulante. Ele não era um maioral como Zaqueu. Mas veja no versículo 27, que Jesus vai provar o seu amor pelos pecadores, a sua amizade, o seu carinho pelos pecadores, chamando pecadores para serem seus discípulos, para fazerem parte do seu colégio apostólico. Isso é impressionante. E aqui eu queria destacar algumas coisas nesse texto, porque esse texto resume a doutrina da salvação. E o texto nos diz, veja aí, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano. Quem foi que viu? Jesus. É ele que vê. É ele que conhece Levi, pelo nome. É ele que toma a iniciativa de ir até Levi para chamá-lo. E a Bíblia fala que o Deus que elege, o Deus que redime, é o Deus que chama. E veja no texto que Jesus vai ao encontro desse publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Preste atenção, esse segue-me aqui é um chamado irresistível. Ele não diz segue-me somente aos ouvidos, ele disse segue-me ao coração. O Espírito Santo estava produzindo no coração de Levi o chamado eficaz. A graça de Deus estava sendo derramada sobre aquele homem. E diz o texto que esse chamado é irresistível. Ninguém, nenhum pecador pode resistir ao chamado eficaz. Você resiste ao chamado ao ouvido, mas quando o Espírito Santo chama você internamente, você não consegue. A graça de Deus é irresistível, o chamado de Deus é irresistível. E diz o texto que ele se levanta, ele deixa tudo e passa a seguir a Jesus. Veja que coisa interessante nesse texto, porque Levi vai ter o seu nome trocado para Mateus, e Levi, esse publicano, vai escrever o Evangelho de Mateus.
E ele vai se dirigir justamente aos judeus para mostrar que Jesus é o Messias, mas o Messias não somente para Israel, ele vai ser um Messias para todas as nações. Por isso que ele começa no nascimento de Jesus, trazendo os reis magos. Por isso que ele termina o evangelho dando a grande comissão: e de fazer discípulos de todas as nações. Então eu queria chamar a sua atenção para esse fato importantíssimo. É que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então Jesus quer salvar perdidos. Jesus quer na sua companhia perdidos, pecadores. Tem muitos crentes hoje que se diz crente, mas não quer se misturar na igreja, porque a igreja só tem fariseu. O primeiro fariseu que tem aqui é você. A igreja, ela é a comunidade de pecadores. Só entra na igreja quem é pecador. Só é redimido pela graça de Deus pecadores. E Jesus chama pecadores para fazerem parte da sua igreja. Mas não somente isso, para serem os pilares da igreja, para serem usados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras Sagradas. É pecador, é pecador. Mas em segundo lugar, Jesus chama pecadores para segui-lo, para serem seus discípulos. Mas Jesus também tem comunhão com pecadores. Veja que no versículo 29, todo crente novo tem fervor evangelístico. Tem ou não tem? O crente vai ficando velho, vai perdendo fervor evangelístico. Primeira coisa que Levi faz, como uma nova criatura, como alguém que é um discípulo de Jesus, diz o texto, que ele faz um grande banquete. Não foi pequeno não, um grande banquete. E quem é que ele chama? Quem é que ele chama? Os fariseus? Os saduceus? Os escribas? Não. O que é que ele diz aí? Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Agora veja o detalhe do texto. E numerosos o quê? Publicanos. Numerosos. Tem crente que quando se converte não quer mais contato com os outros publicanos. Ele agora é santo. Isso é uma inversão de valores. Porque a partir do momento que você é convertido, que você é um pecador regenerado, você tem que amar aqueles pecadores que não estão regenerados. E tentar apresentar para esses pecadores a pessoa de Jesus Cristo. E aqui nesse texto, numerosos publicanos e outros estavam com eles o quê? À mesa. E o que significa isso? Estar à mesa com Jesus significa ter comunhão com Jesus. A refeição mais importante para o judeu era o jantar, a ceia no final da tarde. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O cear aqui é comunhão. Nós vamos participar aqui da mesa do Senhor. Para quem é essa mesa? Só para pecador. Se você hoje for comer o pão e beber o cálice e não entender que você é um pecador, e se você não examinar a si mesmo e pedir perdão pelos seus pecados, purificação pelos seus pecados, você não é digno de participar da mesa, porque essa mesa é para pecadores, não é para santos. Vocês estão entendendo ou não? Mas
Jesus chama pecadores para ser discípulo dele. Jesus tem comunhão com pecadores. Terceiro lugar, Jesus chama pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Veja no versículo 30 que os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Veja que os fariseus, e aqui também os escribas, eles se achavam pessoas especiais, pessoas santas, pessoas que não poderiam estar na companhia de outros pecadores, sendo eles pecadores também, porque eles se achavam pessoas perfeitas, moralmente perfeitas. Os fariseus, eles não tinham um relacionamento social, eles só se relacionavam entre si, eles não se relacionavam com o povo comum, eles não se relacionavam com essa classe da sociedade que eram pecadores. Os fariseus diziam: é melhor você queimar a lei do que dar a lei para uma mulher estudá-la. Os fariseus oravam: graças a Deus, porque eu não nasci gentil, nem nasci mulher. Eles se achavam, eles se auto-reconheciam como pessoas melhores do que as outras. Por isso, dá um pulinho lá, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 18. E Lucas vai sempre bater nessa frase. Versículo 9 do capítulo 18 propôs também essa parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos. Não é que eles eram justos, eles se autoconsideravam justos. Mas não somente isso, eles desprezavam os outros. E aí vem a parábola: dois subiram ao trono, ao templo, com o propósito de orar. Quem? Um fariseu e o outro o quê? Publicano. E aí o fariseu, ele se põe de pé e ele ora para si mesmo. Como diz o pastor Hernandes, diante do espelho: grandioso és tu, grandioso és tu. Ele diz aí: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Eu sou melhor do que os outros. E eu estou, graças a Deus, que eu sou bom. Eu sou melhor. E aí ele vai: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí o publicano aqui está na ralé da ralé mesmo. Que ele fala de tudo que não presta, aí diz assim: e o publicano. Mas aí, veja o texto, ele diz que jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo quanto ganha. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E a moral da história? Esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lição para mim e para você, meu irmão. O fato de nós sermos todos pecadores, a Bíblia diz que não há um justo sequer. E não é a religiosidade, a prática religiosa, que vai definir aquilo que nós somos diante de Deus, mas é a nossa conversão, é a nossa regeneração. É o fato de eu e você sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é que faz a diferença. E quando você entende o que é a salvação de Deus em Cristo Jesus, não há espaço para você achar que você é melhor, que você é superior. Aliás, você tem que orar todo dia: não me deixes cair em tentação, mas livre do mal. Você ora todo dia: perdoa
os meus pecados, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus então vai dar a resposta. Os discípulos de Jesus foram questionados. Jesus dá a resposta. Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Preste atenção que Jesus vai dizer que o pecado, ele é uma doença. Uma doença hereditária, uma doença incapacitante, uma doença repugnante, uma doença poluente, uma doença contagiosa, uma doença profunda, uma doença mortal. Todos nós, pecadores, somos doentes. A doença que existe em mim e você é o pecado e a causa de todas as outras enfermidades. Mas tem gente que está doente e acha que não está doente. Aí não vai para o médico. Quando você tem os sintomas da doença, a primeira coisa que você faz é procurar o quê? Um médico. E o médico aqui é Jesus. Ele é um médico. Porque a lei que foi dada a Moisés dava o diagnóstico da doença. A lei aponta o pecado, a lei mostra o pecado. A lei faz uma revelação daquilo que eu sou e daquilo que eu não posso cumprir. E pela lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus. A lei revela o pecado que está em mim, a doença que está em mim. Mas Jesus é o médico. Porque quando você descobre o seu pecado, a sua doença pela lei, você corre então para a graça de Jesus, para o perdão de Jesus, pela justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é o médico que erradica o pecado, que tira o pecado, que destrói o pecado, que mata o pecado. O profeta Isaías diz: pelas suas pisaduras fomos nós sarados, curados, completamente, instantaneamente, eternamente. Nós somos pecadores que convivemos com a presença do pecado, mas em Cristo Jesus nós já estamos curados. E um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, sofrimento, tristeza, e estaremos com Ele para sempre. Jesus é o médico necessário. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aqui, meus amados irmãos, os escribas e os fariseus são essas pessoas que acham que não precisam de médico, porque eles são bons, eles não têm defeitos. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que Jesus chama pecadores, Jesus tem comunhão com pecadores, mas Jesus chama pecadores ao arrependimento. Jesus ama o pecador, se aproxima do pecador, mas a sua intenção é que esse pecador seja transformado, que haja uma mudança, que haja arrependimento, que haja abandono de pecado, que haja fé nele. E é tão interessante, porque ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. E qual é o exemplo aqui do contexto? Levi. Então Levi é, diante daquele público,
um exemplo de que Jesus Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. Quando o maioral dos publicanos se converte também, ele diz lá: se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. E Jesus diz: não, hoje veio salvação a essa casa. Porque esse publicano também, ele é filho de Abraão. Ele é herdeiro da graça, da promessa de Deus. Jesus Cristo veio e vem com poder de curar. O poder de Cristo no Evangelho é o poder de cura, de restauração. Veja lá, e eu vou encerrar. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. É Jesus. Ele está dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Então Jesus, ele diz: eu sou pregador. Mas ele diz também que ele vai pregar boas novas aos quebrantados. Quem são os quebrantados? Aqueles que se reconhecem o quê? Pecadores, doentes, que precisam de arrependimento, que precisam de transformação, que precisam de mudança de vida. Mas ele diz também que Jesus é o médico. Ele veio, ele foi enviado, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem cura é médico. Mas ele também é o libertador, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Mas ele veio também para ser o consolador, para consolar todos os que choram. Eu quero desafiar você nesta noite, para que você se reconheça um pecador diante de Deus. É pedir demais? É você se esvaziar de toda soberba espiritual, de achar que nós somos melhores. Porque o grande equívoco da igreja é quando a igreja, ela ao receber a salvação de Deus, ela se encastela, ela se fecha e não entende que a sua missão é chamar pecadores ao arrependimento. Então, você que é trambiqueiro e que virou crente, passou para a lei dos crentes agora, você faz um jantar na sua casa e reúne multidões de trambiqueiros que sabia dos seus trambiques e apresenta Jesus para eles. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa missão. E quando Jesus institui a ceia, que nós vamos participar agora, ele diz: fazer isso em memória de mim. É um memorial. Você traz à memória o que Cristo fez por você. Ele morreu por você. Ele amou você e morreu por você, sendo você ainda pecador. Mas não somente isso. Esse sacrifício que nos salva é o sacrifício também que nos purifica na nossa caminhada. Então, se a Santa Ceia por um mês, você tomou o mês passado, é um mês de pecado para abandonar hoje aqui, para se arrepender. Não sei se você se lembra de todos. Davi fala daqueles que me são ocultos. A gente tem tanto pecado, tem pecado que não sabe. E se aproprie hoje do poder, da cura. Da cura. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades
e sara todas as tuas enfermidades. Nós estamos curados pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então você é um pecador salvo. Amém? Você é uma nova criatura. O seu passado já não tem mais valor. Nós lutamos contra a presença do pecado, mas nós já estamos livres do poder do pecado, da escravidão do pecado. E o perigo para todos é morrer em seus pecados. Mas nós não estamos morrendo em nossos pecados. A Bíblia fala, aqueles que morreram em Cristo.